Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez nós estamos aqui consigo neste mês de Dhul Hijjah, este mês que nós vamos ver um dos quintos pilares do Islã, que nós queremos aprender aqui, que nós temos um convidado especial, convidado esse que vem nos trazer aqui a definição do tema muito forte que é o Hajj, que é um dos ibadats do Islã, não é? Nós queremos saber a sua definição religiosa, não é? Qual é essa ordem, veio desde quando? Quais são os critérios? Quem negligenciar isso, quais são as consequências? De uma forma espiritual. Então, nós não vimos ninguém melhor para interpretar este tema senão o Maulana Ilyas, que está conosco aqui, a quem nós desejamos boas-vindas neste programa de conversa, rúbrica de conversas sobre o Islã. Maulana, nós queremos falar do Hajj. Este Hajj que estamos no momento que os muçulmanos, alguns irmãos já viajaram, já estão lá mesmo com as correrias do Hajj. Para si, e o Corão, e o Hadith, o que é o Hajj? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, saudar a todos que nos assistem e agradecer. Antes, saúdo a todos, dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E agradecer esta oportunidade que me conferiram para vir aqui debruçar sobre este grande tema, a temática sobre a Hajj. E nos importa, na verdade, conhecer este tema porque é um dos pilares da nossa fé, um pilar da nossa religião. Por isso, se torna importante que todos os muçulmanos conheçam este grande pilar. Está. Indo à pergunta que Sheikh Mansour colocou, mas antes pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que facilite a nossa conversa, que Allah subhanahu wa ta'ala coloque na nossa língua palavras corretas, certas e inspira-nos a dizermos aquilo que está em concordância com o Corão e a Sunnah. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a nós todos a compreensão e alavanque a partir desta conversa a nossa espiritualidade e possamos, inshallah, wa bi'idhnillah, cumprir com esta grande ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Indo à questão que Sheikh Mansour colocou sobre o que seria Hajj, olhando para aquilo que o Corão e a Sunnah dizem, atestam nos seus textos, nós encontramos Hajj como uma ordem dentro do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro sobre o Hajj, no quarto juz, diz subhanahu wa ta'ala: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. Kullu ta'ami kana hilla li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabl an tunazzala at-Taurah." Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Faman hajja al-bayta أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما." Isso no Surat al-Baqarah. E nos versículos depois sobre o Hajj, no Juz 4, Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Faman kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin." E aquele que descrer, quer dizer, aquele que não obedecer esta ordem, assemelhou Allah subhanahu wa ta'ala com aquele que descrer. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah é independente do universo. Allah subhanahu wa ta'ala não está dependente do universo. O que vale dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, isso não prejudica Allah subhanahu wa ta'ala. O incumprimento desta ordem da parte dos seres humanos não prejudica Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Hajj é uma obrigação para todos aqueles que podem o fazer. Isto talvez, inshallah, nos minutos mais adiante podemos discutir sobre isso.
E de acordo a Sunna, de acordo ao Hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando explica sobre o Hajj, diz sallallahu alaihi wasallam: أيها الناس كتب عليكم الحج أو فرض عليكم الحج. Ou gente, o Hajj foi tornado para vocês uma obrigação. نعم تعجلوا إلى الحج. Portanto, apressai-vos no cumprimento desta obrigação, da peregrinação. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estava a explicar sobre a composição do Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Buni al-Islamu ala khams." O Islã foi constituído por 5 pilares, 5 elementos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Shahadat la ilaha illallah." O pronunciamento, a confissão da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, e o testemunho da profecia de Muhammad é mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala sejam derramados sobre ele. E continua sallallahu alaihi wasallam a dizer: "Wa iqami salah", e a observação do salat. Depois disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala sobre o adaz zakah e o pagamento da caridade obrigatória, o zakah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam depois disse o assom Ramadan. Num relato vem primeiro o jejum de Ramadan, em outros relatos vem primeiro o Hajj al-Bayt, man istata'a ilayhi sabila, e a peregrinação à casa de Allah para quem puder. Então, existem 2 narrações. Vem primeiro, numa narração vem Hajj mencionado, né, peregrinação mencionada antes do jejum, e em outras narrações vem primeiro a menção do jejum, depois a peregrinação. Seja como for, mostra que a peregrinação é um dos pilares do Islã. Então, respondendo à pergunta: o que seria Hajj? Olhando para o Alcorão e a Sunna, no Hadith, então nós vemos que Hajj é um dos pilares do Islã. Hajj é um dos pilares do Islã. Falando nisso, Maulana, uma pergunta, já ouvimos uma boa explanação. Essa conversa hoje é uma conversa muito séria, uma conversa de café. Estamos numa sala de aulas, eu e tu, meu caro telespectador. Acreditamos nós que vamos aprender muita coisa, e eu vou ser seu repórter, vou ser seu embaixador aqui, a trazer as perguntas que estão aí ainda a bater a sua cabeça. Que tal se houver essa pergunta? Se eu falhar as perguntas também, há de me passar a borracha, mas a nossa intenção é que o meu telespectador aí, a nível dos países de Palopes, percebam como é que funciona o Hajj. Agora, nós temos fé que o Hajj é um dos ibadat, sim senhora, mas queríamos também entender quem é que anunciou o Hajj como fosse uma obrigação. Será que começou no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ou foi muito antes? Porque nós temos em vista que o Hajj tem muito a ver com a história e vida do profeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Será que, como é que foi este Hajj? Quem anunciou e como foi anunciado? Bem, o início da peregrinação remonta do tempo de Ibrahim alayhi salatu wasalam, do profeta Abraão, que é o patriarca dos profetas, Ibrahim alayhi salatu wasalam. Então remonta desde este momento. Quando Ibrahim, em algumas narrações, consta algumas narrações de que Ibrahim, quando terminou, dito mais ou menos em árabe, فَلَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيم بِنَاء الْكَعْبَ وبناء البيت. Quando Ibrahim terminou com a construção da casa, quer dizer, a Kaaba, quando Ibrahim chegou à conclusão da obra da Kaaba, então ele disse para Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Rabb, qad faragt. Oh meu Senhor, já completei com a construção. Ibrahim, subhanallah, é um dos profetas considerado como Ulul Azmi na Rusul, os profetas mais determinados entre todos os profetas, que fazem parte desses 5 profetas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mais determinado entre todos eles. Então, Ibrahim faz parte desses
5 grandes profetas, 5 grandes mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando terminou, veja só a grandiosidade deste grande homem, mesmo estando a receber uma ordem especial, que é a construção da casa, ali Al-Kaaba, a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. A atribuição daquela casa como casa de Allah, que a gente não confunda isso, né? Nós, como crentes, a nossa aqida, a nossa crença, obviamente, está totalmente correta. Não vamos confundir casa como referindo à nossa casa, porque nós habitamos ali. Não, mas é uma referência de honra, que aquela casa como pertencente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Ibrahim, mesmo tendo recebido esta ordem especial de construção daquela casa, numa terra especial, um momento especial, mas mesmo assim ele pede a Allah que aceite, taqabbal minna, ou Allah aceite de nós. Por isso cada indivíduo, quando obedece a Allah, quando cumpre com uma ordem, que ele não se iluda, não traga no seu coração alguma ilusão de que fiz grande obra, acabou, eu estou bem sucedido, mas sim deve pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a aceitação daquela obra. Assim como fez Ibrahim. Então, depois do término, Ibrahim deu informação, como um relatório, embora Allah subhanahu wa ta'ala esteja a par de tudo que esteja acontecendo. Sim. Então ele diz, Allah, eu terminei com a construção da casa. Então, como quem dissesse, qual é o passo agora a seguir? Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ele anunciasse que as pessoas fossem àquela casa cumprindo com a peregrinação. De onde estivessem, toda pessoa fosse àquela casa. Ibrahim questionou Allah subhanahu wa ta'ala, obviamente, no espanto. Ibrahim está a olhar a sua capacidade, a sua voz, onde poderia chegar. Então ele disse, mais ou menos, aonde a minha voz pode chegar neste deserto? Qual é a necessidade de fazer um anúncio num lugar em que quase ninguém estava ali? E seria, parece, no nosso entender, vamos lá dizer, um desperdício de esforço. Perca de tempo. Perca de tempo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz, cabe a si o anúncio e o meu dever nesse momento é fazer chegar a voz. Então Ibrahim fez isso, anunciou, chamando as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala ordena-vos que vocês cumpram com a peregrinação a sua casa. E esta voz, de acordo com o relato, foi ouvida tanto nos céus e na terra. Mashallah, então, mashallah. Assim foi, o anúncio da Hajj inicia a partir de Ibrahim. Mas, agora, nós como muçulmanos, a sua revitalização. Sim, é isso. Enquanto seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obviamente que o profeta sallallahu alaihi wasallam, nós fomos ordenados, nós como muçulmanos, a seguir os preceitos também deixados por Ibrahim. Né? Ele foi quem começou a chamar a nós de muçulmanos. Então, como obrigação dentro do Islã, da Sharia, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensageiro de Allah, Muhammad trouxe. Então, esta obrigação começou no ano 9, No ano 9, dentro do Islã. Foi retardado das outras obrigações. Ano 9 foi o primeiro ano que o Hajj, na peregrinação, foi instituída dentro do Islã. Porque nós temos outras leis também que antecederam. Sim, sim. Temos como o Ramadã. Então, o ano 9 é instituído o Hajj, e com o estatuto do pilar do Islã. Pilar do Islã, sim. Okay. Então, o Hajj torna-se obrigatório, a peregrinação torna-se obrigatória dentro do Islã, falando da Sharia que trouxe, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe, foi no ano 9. Logo no ano seguinte, ano 10, o profeta sallallahu alaihi wasallam também cumpriu com esta obrigação. E foi apenas um único ano que o profeta sallallahu alaihi wasallam cumpriu com esta obrigação. E obviamente que a Hajj, a sua obrigatoriedade é apenas uma vez ao longo da vida. Sim. Da vida. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado sobre essa questão do Hajj, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, gente, a peregrinação foi prescrita
para vocês, como uma obrigação. Um sahabi perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Akula amin ya Rasulallah?" Essa obrigação incide sobre nós a todos os anos. O profeta sallallahu alaihi wasallam manteve-se em silêncio. Depois disse sallallahu alaihi wasallam: "Lau qultu na'am", se eu tivesse dito sim, respondendo à pergunta daquele questionador, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La wajaba", o Hajj tornar-se-ia obrigatório todos os anos. A peregrinação tornar-se-ia obrigatória todos os anos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wala mastata'tum", e vocês não teriam capacidade suficiente de cumprir esta obrigação. É muita coisa para chegar lá. É isso. Para chegar lá. Agora, há uma questão, Molana, só não estamos a fugir do tema, mas só um pouco de análise aqui. Queremos aproveitar tudo aqui, não é? Quando diz que o Hajj é um mês que é antecedido com Zulqada. Zulqada é antecedido com Shawwal. Não sei se estou errado, estou certo? Correto. Shawwal vem do Ramadã. Este intervalo, depois de um grande sacrifício de 30 dias, em que os muçulmanos estão bem eletrificados com o imã e tudo, depois de 2, 3 anos, aliás, 2 meses, logo vem uma outra obrigação. O Islã significa o ibadah toda a vida, ou como é que é? Sem dúvidas, sem dúvidas. Antes, os meses do Hajj, primeiro, Allah SWT diz: "Al-Hajj ashhurun ma'lumat". O Hajj é composto por meses conhecidos, específicos. Que, na verdade, os meses de Hajj é o mês de Shawwal, Dhul Qa'da e os primeiros 10 dias de Dhul Hijjah. Allah diz: "Al-Hajj ashhurun ma'lumat", que o Hajj é composto por meses específicos, conhecidos. Shawwal, Dhul Qa'da e Dhul Hijjah, primeiros 10 dias de Dhul Hijjah. Portanto, não significa que a pessoa pode começar a cumprir com o Hajj, como a ida, vamos isso depois de discutir isso mais adiante, a ida para Mina, Arafah, Muzdalifa e aqueles outros rituais de Hajj no Shawwal ou no Dhul Qa'da. Não. Mas sim, essa questão é muito importante, porque já escutei algumas vozes ali a dizer que não, o Hajj pode, cada pessoa pode estipular ao longo desses 3 meses, que é Shawwal, Dhul Qa'da e o Dhul Hijjah, o tempo que quiser, que escolher e fazer o Hajj. Não é bem assim. O que os sábios explicaram é que o indivíduo pode já entrar no processo de Hajj a partir de Shawwal. O que quer dizer? A pessoa já pode, querendo, pode até pôr Ihram nesses meses. A partir do Shawwal, a se organizar à espera dos dias. Sim, ficar de Ihram e até os dias do Dhul Hijjah, onde os dias que são indicados para o início dos rituais de Hajj, os tais próprios rituais de Hajj. Essa é uma questão. Então, voltando para a questão que colocou... Do Ibadat, parece estar um pouco renhido e agressivo, apertado. É isso. O que acontece? O ser humano não tem repouso em relação à adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quando instrui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sobre adoração, diz no Surat Al-Hijr, juz 14: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin". Adora o teu Senhor. Allah mostra o limite da adoração. Desde que o ser humano nasce, quer dizer, a partir do momento que as obrigações começam, então Allah subhanahu wa ta'ala diz qual é o limite da adoração. Até porque as obrigações têm um início. Uma criança pode não ter obrigações até atingir puberdade, dependendo do tipo de adoração. Mas o comum é que as obrigações, grande parte delas, começam quando atinge a puberdade. Então, esse é o início. Para muitas adorações, início. Agora, há adorações que depois não olham esse critério da puberdade. Isso depende depois da discussão entre os juristas e tal. Mas o comum é que a adoração começa, a obrigação da adoração começa quando atinge a puberdade. Esse é o início. Mas o limite não existe. O limite, Allah diz: "Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin", adora o teu Senhor
até que te chegue a certeza. Certeza o quê? É a morte. Mashallah. Este é o limite da adoração. Enquanto tivermos vida, enquanto a nossa consciência estiver no nosso lugar, mesmo que a gente esteja tão debilitada em termos de força, capacidade física, algumas adorações ainda continuam intactas. Agora, depois também nós temos outra pergunta que não quero calar aqui. Para quem é obrigatório o Hajj? Será que todos nós somos obrigados a estar lá ou não é por aí? Não, o Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala instrui a quem o Hajj incide como uma obrigação. Diz: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. É o direito de Allah sobre as pessoas. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ. Que as pessoas prossigam com a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Man istata'a ilayhi sabila. Para aquele que tiver capacidade. Sabila é o caminho, mas aqui refere-se à capacidade. Quem tiver capacidade... Qual é? Capacidade física ou financeira? Como é que é? Para cumprir com o Hajj, então, sobre essa pessoa, é uma obrigação cumprir o Hajj. O que é isso, capacidade? É reunir todas as condições que tornam possíveis que essa obrigação incida sobre a pessoa. Exemplo, a capacidade financeira é uma das condições primordiais. Capacidade financeira. E a capacidade financeira, como nós fazemos, como olhamos isso, quem tem essa capacidade? Primeiro, a pessoa, quando tiver o suficiente para fazer sua viagem de onde estiver, do seu país, da sua cidade, até a casa de Allah, tem a capacidade de pagar o seu bilhete ida e volta, esse é um ponto. Depois, a capacidade de deixar o suficiente para a sua família, todos aqueles que estão sob sua tutela, até o seu regresso. Ok. E também a sua viagem, ele deve criar um meio de sua provisão. Tem que ter isso. Não pode ir a Hajj, a peregrinação, só porque tem o valor suficiente para bilhete, mas depois ele não tem para custear outras despesas e vai começar... Nem alojamento também não tem? Não tem. Então tem que ter toda essa capacidade. E isso é depois da pessoa olhar para as suas dívidas, pagar as suas dívidas antes de ir. Antes de prosseguir com a viagem. Primeiro, pagar dívidas, porque só vai se tornar obrigatório se ele tiver pago as suas dívidas. Quer dizer, depois das suas dívidas... Está livre. Sim, tem dívidas, pagou as suas dívidas, ainda tem a capacidade financeira. Então, pagou as suas dívidas. Esse é um procedimento. E é bom que resolva todos os problemas que ele tiver, né? Por exemplo, seus pendentes. Sim. Exemplo, o que seriam pendentes nesse caso? Ele tem obrigações que constituem direitos das outras pessoas. Levou coisa de pessoas, é bom que devolva. Se pessoas deixaram coisas com ele para guardar, é bom também que vá e devolva antes de coisa. E antes de partir, fazer o seu testamento também, isso é bom. É bom. Mas em relação à capacidade financeira, então tem que olhar também suas dívidas e outras obrigações, pagar e depois partir. A outra condição, depois de termos olhado a questão da capacidade financeira, é também condição capacidade física. Capacidade física. Capacidade física é condição. Se a pessoa não pode, porque é fraca, mas tem condições financeiras, aí sim pode uma outra pessoa fazer o Hajj em seu nome. Como um homem disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam, um homem, uma mulher, alguém disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam, inna abi shaykhun kabir, o meu pai já é um velho, muito velho, está já na terceira idade, e lá yastati al-hajj wal-umrah, ele não consegue fazer o Hajj. Em termos daquilo que o Hajj e a Umrah exige, capacidade física, movimenta para ali, ele não consegue. O Aladhana, ele nem consegue também montar no animal, naquele tempo era uma montada, né, do animal, não tem capacidade, isso requer também alguma capacidade física, ele não consegue. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, hujja anta anhu, ou como fala alayhi salatu wasallam, faça você o Hajj
No seu lugar? No seu lugar, no Uau. lugar do seu pai. Uau. Faça tu o Hajj. Então, a capacidade física é uma também condição, uma condição. A outra condição é ser muçulmano, obviamente. É uma obrigação. Não é qualquer um que não tem fé, então... Sim, é ser muçulmano. A outra condição é sanidade mental, porque muitas obrigações do Islã, elas estão dependentes desta condição mental. Se a sua sanidade mental não está bem, então não tem obrigações. A pessoa, nessas condições, não tem obrigações. Do Hajj, assim como outras coisas. Outras coisas. Ele não tem obrigação. Não tem obrigação de jejum, não tem obrigação de solar, porque mentalmente não está bem. Então não tem obrigação. Essa é uma condição também. E além dessas condições que aqui mencionei, né, também atingir puberdade. Atingir puberdade é uma condição. Se não tiver atingido puberdade, mesmo assim, fazer o Hajj é como facultativo. Uma senhora levantou uma criança diante do profeta sallallahu alaihi wasallam e perguntou: "Ali hada hajjun ya Rasulallah?" O profeta de Allah, o mensageiro de Allah, essa criança aqui, quer dizer, tem Hajj, se fizer Hajj, tem alguma recompensa? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Naam, sim. Walak ajrun", você como mãe ou como quem está no cuidado da criança, walak ajr, você vai ter recompensa dessa prática. Então, atingir a puberdade é uma condição para que esta obrigação incida sobre a pessoa. Agora, além dessas condições que eu aqui mencionei, para as senhoras tem uma condição adicional, que é ter mahram, ter um homem que acompanhe, que seja mahram. Mahram podia ser o esposo, para lhe acompanhar, ou todos aqueles que não podem casar, todos os homens que não podem casar com esta mulher por causa da consanguinidade, por causa da linhagem familiar, como irmão, pai, filho, seu tio paterno, não primo do pai, mas sim irmão do pai, irmão da mãe, avô, filho do marido, sobrinhos, sobrinho que é filho do irmão ou filho da irmã. Ex-maharim, essas pessoas próximas, na existência destes, sim. Ela se tem condição também de pagar essas pessoas. Para aquelas pessoas que vão para o acompanhante. Sim, para o acompanhante, porque está sobre a sua obrigação, sobre as suas costas, a sua responsabilidade de pagar também bilhete para essas pessoas custear as outras despesas para a viagem e da volta dessa pessoa. Então, essas são mais ou menos condições. Reunidas essas condições, então torna-se o Hajj obrigatório, a peregrinação obrigatória para o indivíduo. Para o indivíduo. Meu caro telespectador, estamos aqui mesmo a conversar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, pode pôr no nosso rodapé aí, faça a pergunta. Nós teremos aqui Maulana Elias para poder, no próximo programa, responder assim, tudo aquilo que for a ver. Agora, temos outra pergunta também que não quero calar. Faz de conta, Maulana acabou de falar aqui que quem tiver possibilidades financeiras, e ele tem tudo, acabou de mencionar aqui, já pagou dívida, é um relaxado, o português moçambicano é um relaxado. Mas, de propósito, ele não quer ir, não quer fazer. Quais são as consequências espirituais ou legislativos através do Corão sobre ele? É um grande pecado, caso só retardar Hajj já é um problema. Só retardar. Quando tem condições, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ta'ajjalu ila al-Hajj", apressai-vos no cumprimento desta obrigação, da peregrinação. Retardar o Hajj sem razões que justifiquem, seria uma razão também, por exemplo, porque é uma condição, além daquelas que nós mencionamos, o caminho, o percurso, ser seguro. Do seu país, ou por onde você vai percorrer a viagem, deve haver segurança. Segurança da própria vida ou dos bens que carrega, ser seguro. Então, não há nenhuma razão para retardar o Hajj. Mesmo assim retarda, então comete um pecado. É pecado, grande pecado. Agora, se o indivíduo não cumpre com o Hajj,
porque desacredita a obrigatoriedade, não acredita na obrigatoriedade da Hajj, olha o Hajj como não fosse uma obrigação, então esse indivíduo incorre a descrença porque rejeita um dos pilares do Islã. Rejeita. Acaba sendo enquadrado naquela ayat que Maulana acabou de estudar. Sim. Ok. Porque no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, embora discuta sobre a autenticidade do hadith, mas o teor do hadith é mais ou menos assim. O indivíduo que não cumprir com a obrigação de Hajj, tendo condições, o profeta disse, não importa que ele morra como judeu ou como cristão. Aí a mensagem chegou. Sim, que então é importante que aquele que tiver condição, veja só as vantagens do Hajj. Nós, muitas vezes, essas obrigações que exigem o dispêndio de algum recurso financeiro, nós olhamos que isso vai me prejudicar em termos de recursos. Porque vai me dizer, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, mais ou menos no hadith, tabi'u al-hajj wal-umrah, faça o Hajj e o Umrah, quer dizer, depois de Hajj, se fizer Hajj, faça Umrah logo. Se fizer Umrah, faça logo o Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que estes dois, فَإِنَّهُمَا, tanto peregrinação e tanto Umrah também parece irmã de peregrinação, tanto Hajj, tanto Umrah, فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. Essas duas ações combatem com a pobreza e com os pecados. Uau, mashallah. كما ينفي الكير, assim como aquele procedimento que nós usamos, que os ferreiros usam, ou aqueles que são oríveis usam também, usam um procedimento para limpar a ferrugem do ouro, de prata, de outros metais. Então, isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, كما ينفي الكير, assim como desempenha o mesmo papel, al-kir, esse procedimento que eu já fiz aqui a menção, كير يعني خبث الذهب والفضة, faz o mesmo procedimento, o Hajj e Umrah, constitui como a kir, como aquilo que eu disse, o procedimento de limpeza, da sujidade do ouro e prata. E o profeta sallallahu alaihi wasallam depois disse, وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ جَزَاءٌ إلا الجنة. Amém. Para o Hajj mabrur, que é o Hajj aceite, ou o Hajj que cumprir com todo o procedimento correto de um Hajj, senão a recompensa, a sua recompensa não é senão o Jannah. O procedimento correto qual é? Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala já mencionou, diz subhanahu wa ta'ala, الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Aquele que tornar o Hajj obrigatório para si, quer dizer, já entrar no processo de Hajj, nesses meses ali que já mencionamos anteriormente, então, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث, não pode manter relações sexuais, ولا فسوق, não pode cometer pecados, wala jidala, não pode entrar em disputa, discussões, porque as obrigações que nós temos no Islã, não apenas a questão da espiritualidade, que nós olhamos assim no sentido de praticou com o salat, são movimentos, praticou com o Hajj, deixou de comer, de jejum, deixou de comer, deixou de beber, o Hajj viajou da sua terra para a Kaaba, não é apenas isso. Também requer a questão do comportamento que essas obrigações exigem que a pessoa depois tenha uma transformação. Vamos lá, só um exemplo muito breve, inshallah. Nós vemos, quando Allah fala de salat, diz, inna salata tanha anil fahsha wal munkar. O cumprimento de salat, a prática de salat, impede anil fahsha wal munkar, da obscenidade, dos pecados, coisas feias. Porque o salat, como todas as ações, todas as obrigatoriedades no Islã, eles também, ao mesmo tempo, querem construir um novo ser, uma nova pessoa. Então, no Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala diz, quem entrar no processo de Hajj nesses meses, então, que se comporte devidamente. Então, o Hajj mabrur, o que é? Todo Hajj que o indivíduo, o peregrino, proceder de forma correta, segundo as explicações, ou então as instruções divinas. Nós vemos isso no jejum também. No jejum, o profeta disse, aquele indivíduo, man lam yada'a qawla zur
wal-jahl, aquele que não deixa de mentira, falsidade, de atos de ignorância, wal-amal bihi, e a prática de ignorância. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não tem necessidade de a pessoa deixar de comer e beber. Quer dizer, porque essas ações todas do Islã não só são práticas espirituais, como tal, mas também requer uma mudança no ser humano. No ser humano, no comportamento do ser humano. Requer uma mudança no ser humano, são palavras de Maulana Elias, a trazer a definição concreta sobre a matéria do Hajj. Nós vamos ainda voltar no próximo programa do Hajj, onde nós vamos falar mesmo dos ritos do Hajj. Nós já falamos na sua generalidade, quais são a sua definição, preceitos alcorânicos, hadiths de Tamid Nabi Karim alayhi salatu wassalam, e como é que é isto, ano da sua legislação. Também trouxemos aqui e nós falamos muito para as pessoas que de uma forma desonesta, não quer, de propósito ele não quer participar do Hajj, enquanto tem todas as condições aqui já desenhadas, aqui explanadas pelo nosso ilustre convidado, e ele tem tudo e não quer ir, então tem seu sazá, que é seu pagamento, tem sua penalidade, que a penalidade é esta, e nós esperamos por si no próximo programa. Não saia daí, porque nós vamos falar sobre agora, no próximo programa, vamos trazer ritos do Hajj, como é que funciona, qual é a composição, da mesma maneira que o Islã está aqui a nos trazer 5 pilares, e é a composição do Islã, e aqui também vamos trazer a composição do Hajj. Até lá, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fique bem.